Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, falou o seguinte, irmão, o Pedrinho, nessa última entrevista que ele deu, tá? Pro Fábio Azevedo, né? Ele falou uma coisa, meu amigo, falou uma parada que é assim, que a gente precisa comentar, irmão, não tem como, tá? A gente precisa comentar. É o seguinte, ele falou que a 777, na época que o Vasco foi vendido, a 777 já tinha receita menor do que a sua dívida, meu amigo. Então, irmão, tava na cara que ia dar errado uma hora, né? E o prazo foi curtinho para dar errado, e mesmo assim, o senhor Jorge Salgado vendeu, maluco, vendeu a SAF, né, para 777. É brincadeira, meu amigo. É brincadeira. É um negócio assim, cara, que eu não consigo nem acreditar por que fizeram isso. Por que, irmão? Por quê? Tá? Por que fizeram isso, cara? Por quê? Tá? Por quê? Tá? Enfim, vamos falar de mercado da bola, né? Mercado da bola tá todos vascaínos incomodados aí com esse mercado, porque o Vasco tá devagarzinho, devagarinho. O Vasco sem dinheiro vai ser isso. O Internacional, tá? Segundo a imprensa argentina, tá? O Internacional de Porto Alegre vai tentar tirar o argentino Verratti do Vasco. E hoje foi um bafafá, uma fofoca pra lá, fofoca pra cá, irmão, dizendo que o empresário do Verratti ofereceu ele pro Atlético Paranaense, ofereceu ele pro Fluminense. Caramba, irmão, começa um monte de fofoca. Ele tem contrato com o Vasco até 2025, até o final de 2025, mais um ano de contrato, com renovação automática até 2026, fim de 2026. Se ele cumprir aí 60% dos jogos, irmão. E o Vasco quer renovar com o cara, o Vasco quer aumentar o salário do cara. Irmão, o Lucas Pedrosa foi até o empresário dele desmentiu, tá? Só o empresário dele que pode oferecer ele e o Vasco. O Vasco não ofereceu, o empresário também não ofereceu. Isso aí é a imprensa, ó. A imprensa, ó, de mimimi, de blá, blá, blá. Meu amigo, a imprensa também inventa cada uma, é maluco? As paradas que eu vou te contar. E aí tem outras coisas também que é meio que confusão, né? Por exemplo, o zagueiro Davi Ricardo, zagueiro do Ceará, 21 anos, vem se destacando lá, 2 temporadas muito bem, despertou o interesse do Vasco, despertou o interesse da Juventus da Itália, despertou o interesse também do Botafogo. O Vasco sondou o atleta, só que o Vasco sondou o atleta através do empresário do jogador e não através do Ceará. Hoje, por exemplo, o presidente do Ceará desmentiu. Falou, não recebemos proposta nem sondagem do Vasco. O Vasco não sondou o atleta através do clube. O Vasco sondou através do agente, tá? E aí o Vasco também viu, irmão, que é muita grana. E o clube sem grana, meu amigo, o clube sem grana não vai arrumar nada, maluco. Não vai arrumar nada nesse mercado. Parceiro, o Pedrinho também falou uma coisa importante, tá? Falou que vai tentar renovar o empréstimo do Felipe Coutinho. Tá, vocês sabem, o Felipe Coutinho tem um contrato de empréstimo do Vasco, Aston Villa, de 1 ano, tá? Seria até o meio do ano de 2025, tá? Mas eu acredito que o Pedrinho vai conseguir, porque o Coutinho vai querer ficar, tá? O Coutinho vai querer jogar com a camisa do Vasco muito mais do que um carioca, né, cara? Desculpa, Brasileirão ele não foi bem, tá? Então ele vai querer jogar mais um Brasileirão, uma Sul-Americana, ainda mais se o Vasco já tiver sido vendido, com um elenco melhorzinho, disputando alguma coisa. Certeza que o Felipe Coutinho vai renovar com o Vasco, que vai ficar mais tempo. Com relação a treinador, o presidente do Vitória da Bahia disse que o Vasco procurou o Thiago Carpini, cara. Sai fora, irmão. Ele falou, Grêmio, Atlético Paranaense, Vasco, todo mundo procurou o Carpini, mas eu duvido que o Carpini vai sair do Vitória, que ele recebe um bom salário, recebe às vezes até antecipado, tá? Vitória não quer fazer negócio, eu duvido que o treinador saia. O Vasco está de olho mesmo no Renato Gaúcho, tá? Já vai conversar com o empresário do treinador, e na semana que vem, Renato Gaúcho passa férias no Rio, né, cara? Então, certeza que ele vai reunir com o Pedrinho, com o Felipe,
e também com Marcelo Santana para entender aí o projeto do Vasco para o ano de 2025. Cara, o Renato, até falei para vocês, o Souza, né, volante, falou que ele é mais resenha do que treino, e ele é muito disso também, ele é um treinador, ó, que entra na mente dos caras, né? Mas para entrar na mente de jogador, o jogador precisa pelo menos ser bom, né? Ele com um bom elenco na mão, ele consegue bons desempenhos. Com um elenco fraco, meu amigo, não vai dar não, hein? Não vai dar não, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer nessa janela do Vasco, né? Não só com relação a treinador, como também com relação a jogadores, a reforços. Pedrinho também falou o seguinte, irmão, tem 5 potenciais investidores de olho na SAF, tá? 5, tá? E desses 5, 3 já estão negociando documentação, olhando documentação, já assinaram aquele termo de confidencialidade, para não falar o que tem nesses documentos, tá? 3 já estão analisando, né? Cara, eu vou falar aqui, irmão, um deles é o grego, certeza, tá? Tá sendo muito falado pela imprensa, o outro é o italiano, que eu já falei para vocês, o perfil não me agrada, tá? E o outro a gente fica esperando para entender, será que foram os chineses, né? A imprensa esses dias falou que tem um grupo também de chineses de olho para comprar o Vasco. Falando, meu amigo, falando aí no Marinax, no grego, né? O Marinax, a imprensa descobriu que o Marinax já tinha conversado 2 vezes com o presidente do São Paulo, tá? Conversou 2 vezes, uma na Inglaterra e a outra no Brasil. Marinax estava de olho para fazer uma parceria com o São Paulo, com as categorias de base do São Paulo. Ele investiria uma grana, tá? E aí o jogador do São Paulo da base, quando fosse vendido, ele recuperaria essa grana. E essa parceria que ele queria fazer com o São Paulo. Só que, irmão, surgiu a possibilidade dele comprar o Vasco. Pô, por que ele vai fazer só parceria com o time se ele pode comprar o outro, que é grande também, tá? E ser dono desse clube, tá? Igual ele é do Olympiacos, igual ele é do Rio Ave, igual ele é do Nottingham Forest. O Vasco certamente pareceu muito melhor negócio para o Marinax. E a gente espera, irmão do céu, esse negócio seja logo, ó, concluído para o vascaíno, irmão, ficar tranquilinho, irmão, tranquilinho, né, como há muito tempo o vascaíno não fica. Irmão, queria saber a sua opinião, cara. Internacional, outros times aí de olho no Verratti. Você negociaria o Verratti para outro time por muita grana? Comenta aqui, ó. E aí comentou, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!